Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Deus me impedirá, sua palavra é escudo, me protegerá. Confio em suas promessas e no seu amor. Nenhuma barreira é maior que o Senhor. É maior que o Senhor. Olá, queridos, paz, saúde e prosperidade para você. Estamos aqui para o nosso momento de fé com as nossas pérolas de sabedoria. Mas antes de eu entrar em mais um episódio de hoje, eu quero convidar você e a sua família para estar conosco em Curitiba, no próximo dia 20 de abril, agora, domingo de Páscoa. Exatamente, vamos estar o dia inteiro no hotel, vai ser tremendo o agir de Deus e você é o nosso convidado. Domingo agora, 20 de abril, às 9h30 da manhã e também às 15 horas. Se você puder vir nos dois horários, melhor ainda. Se não, escolha 9h30 da manhã ou às 15 horas. Vamos estar ali ministrando a palavra. Vai ter um grupo ali de profetas, de homens de Deus, mulheres de Deus. Vai ser tremendo o agir de Deus. É nesse endereço, ó. Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. Você pode vir com tranquilidade. Você vai ser bem recebido ali com a nossa equipe. E vai ser um dia extraordinário. Domingo de Páscoa vai ser tremendo a unção de Deus, que é o que nós estamos ministrando aqui. Tá certo? Vem com a gente. No nosso Instagram, você tem ali mais informações, tem ali o endereço do hotel certinho, entrada franca, tá bom? O nosso Instagram, Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá é o ministério, lá no Instagram, tá bom? Vamos então dar prosseguimento aqui. Estamos falando da importância da presença de Deus, da unção do Espírito Santo, né? Então, é muito importante esse assunto. Por quê? Porque ativar um dom, aguçar a audição espiritual e viver experiências sobrenaturais podem parecer um processo muito custoso, com a sensação de que nosso bom Deus está dificultando as coisas e escondendo tesouros em lugares quase inacessíveis. Na verdade, gente, estamos sendo provocados e treinados antes da liberação e ativação profética, um processo fundamental antes de acessar um novo nível no mundo espiritual. Romanos 11:29 diz: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Os dons, na verdade, são presentes recebidos por Deus, não serão retirados, não serão roubados, não há arrependimento. Vamos assim dizer, né? Naquele que entregou estes dons, ninguém esquece como orar. Você que é batizado com o Espírito Santo, né, que ora em línguas, né? Então, eu posso afirmar aqui, ninguém esquece como orar em línguas porque cometeu um pecado. Assim como uma pessoa que toca teclado, né, músico, né, não esquece os acordes quando está afastado de Cristo. Se ele usa esse dom, né, para adorar a Deus. Por isso, não podemos desejar experiências apenas por entretenimento ou curiosidade. Vamos receber a ativação profética quando o Espírito Santo entender que estamos prontos. É muito interessante, porque infelizmente muitos vivem o evangelho do entretenimento. E Deus não quer isso para mim. O entretenimento tem lá sua importância, mas quando vem para o campo espiritual, Deus quer ministrar sobre você. Ele quer que você que está me escutando, você seja cheio do Espírito Santo de tal forma que Deus vai usá-lo assim tremendamente para ser bênção, a começar na sua família, no seu lar e depois para as outras pessoas. 1 Coríntios 12:7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então esses presentes de Deus, esses dons, é dado para aquilo que for útil, tá certo? Não é para a pessoa se mostrar que tem isso, mas é para ser útil para a glória
de Deus. Então, minha gente, ouvir a voz divina é uma responsabilidade. Sabe por quê? Pois a voz do nosso Senhor vem justamente para dar direção à criação, dar direção para as nossas vidas. E eu falo um pouco do profético, né? Porque eu gosto do profético. O profético, ele serve sempre para direcionar. E um cristão cheio de unção dará destino aos que precisam de auxílio celestial. Eu vou fazer uma pergunta para você, meu querido e minha querida ouvinte. Você costuma dar conselhos ou destino aos que estão à sua volta? Existem infinitas maneiras de ouvir o nosso Abba, o nosso Pai Celestial. Pode ser um sentimento, um pensamento, uma voz audível, sonhos e até visões. Estas e outras formas de comunicação espiritual serão faladas um pouco mais na programação ainda essa semana. Então fica atento aí, tem muita coisa boa para essa semana para todos nós. Agora, há algo determinante para prosperar a conexão de qualquer pessoa com Deus. E a falta da compreensão deste ponto é a principal causa para um cristão não ouvir ao Senhor. Gastamos nossa vida devocional falando às vezes sobre assuntos aleatórios, carnais e até passageiros, não é? Então nós temos que entender, Deus deseja falar conosco sobre o que é importante para Ele, para Deus. E a partir desta urgência divina, estabelecemos então um diálogo. Olha o que diz Gênesis 18, 17. Então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Ou seja, a partir da revelação de um projeto divino, Abraão estabelece um diálogo com Deus. Gênesis 18, 32 e 33. Disse por fim Abraão: não fique irado, Senhor, se lhe falar só mais uma vez. E se forem encontrados apenas 10 justos? O Senhor respondeu: não destruirei a cidade por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão foi para casa. Então aqui que a gente vê aqui, há um longo diálogo nesse capítulo aqui, 18 de Gênesis. O que prosperou este diálogo entre Abraão e o Senhor? O que prosperou? Deixar Deus iniciar a conversa por um assunto de seu interesse. Não é o que eu estou falando aqui sobre unção, sobre a presença de Deus, vamos assim dizer, você precisa entender que não é só isso. Nós temos que esperar o Senhor iniciar a conversa, porque isto é fundamental. Salmos 37, verso 34 diz: espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. O que a gente pode entender? Que é importante quando Deus quer conversar com a gente, Ele quer, de fato, e Ele começa a conversa. Então, às vezes, erramos, falhamos, às vezes se equivocamos. Por quê? Porque a gente não escuta Deus. O barulho dessa vida, eu sempre tenho dito assim, as distrações, né? Tem que tomar muito cuidado com a distração. Até eu falo uma linguagem simples, por exemplo, deve ter alguém me ouvindo certamente no trânsito, dirigindo o seu carro, voltando para o trabalho, ou indo para o trabalho, para a faculdade, enfim. Provavelmente tem ouvintes nesse momento conectado e talvez está no seu carro. Você pode notar, você tem que se cuidar com o trânsito, não é verdade? Você não pode distrair. Infelizmente, alguns acidentes que acontecem, às vezes é uma distração que o motorista se distraiu e acabou causando um problema ali. Então nós temos que entender que as coisas de Deus, há muitas distrações aí, você fica distraído com coisas e você perde o diálogo com Deus. Então fique antenado, fique prestando atenção, da mesma forma que você está atento aqui, me ouvindo, seja pelo rádio, seja pela internet, eu creio que você está entendendo. Essa é totalmente uma conexão espiritual, é um assunto muito importante para aquele que quer ter uma vida não só abençoada, mas para que você seja um instrumento de bênçãos nas mãos do Todo-Poderoso. Em Marcos
capítulo 9, 17, diz assim: e um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não pudemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. É interessante, gente, que esse texto aqui, ele é muito esclarecedor. Nos mostra que há uma casta específica de espíritos malignos que apenas saem através de jejum e oração. Mas qual seria esta casta? Vejo muitos cristãos, às vezes perdidos, orando, jejuando para expulsar demônios da área financeira, familiar, saúde, tentando usar esse texto do Evangelho de Marcos. Jesus é cirúrgico em relação a qual casta está sendo repelida. São os espíritos mudos e surdos. Estes sim só saem com jejum e oração. Onde estava alojada a surdez daquele menino? Nos tímpanos. Em outra parte do aparelho auditivo? Nas conexões neurais? Não. A causa da surdez era um espírito surdo que habitava no menino. Então você está ouvindo aqui palavras que vão te esclarecer que quando é um espírito só sai com oração e em alguns casos com jejum, se consagrando. Você está entendendo? Esta é a palavra do dia para você. E eu quero encerrar orando por você e amanhã a gente continua mais um episódio debaixo da unção do Espírito Santo. Querido Deus e Pai, em o nome de Jesus, se alguém está me ouvindo ou se alguém tem um familiar que está algum tipo de espírito de surdez, espírito de enfermidade afetando essa pessoa, na autoridade do nome de Jesus, nós expulsamos esse espírito mau, bata em retirada e vidas sejam curadas, sejam libertas e transformadas pelo poder da Tua presença e da unção do Espírito Santo que está sobre nós, em nome de Jesus. Pai, abençoa também a vida econômica e financeira dos Teus filhos e filhas, que seja realmente uma semana produtiva, frutífera, um dia de excelência, uma noite para quem está me ouvindo à noite, ou seja, que o Senhor abençoe também a vida econômica e financeira dos teus filhos e filhas. Abençoa os empresários, empreendedores, trabalhadores, profissionais liberais, autônomos, aposentados, que não falte nada neste lar e que o Senhor dê a todos sabedoria para administrar essas finanças. Assim oramos e já te agradecemos por mais um momento com as nossas pérolas de sabedoria. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.